Compartilhar. Iniciar. Arrebatamento da igreja. Essa história aqui de arrebatamento da igreja é uma coisa... Porque nem todo mundo aceita, né? Que a igreja vai ser arrebatada. Quem é que não aceita a igreja ser arrebatada, a igreja ser retirada? Quem acredita que a igreja vai passar aqui aqueles 7 anos da tribulação, que a igreja vai estar aqui na Terra. E aí, esses não acreditam nisso que a gente vai falar. Eu vou aproveitar falar do arrebatamento da igreja, eu vou fazer também uma comparação com a segunda vinda de Jesus também. Porque às vezes a pessoa fala assim, Jesus falou que vai voltar 2 vezes. E esse arrebatamento aí, ele vem buscar a igreja dele, não é uma vez que ele vem, e a gente vai mostrar a diferença pela palavra de Deus, né? Primeiro, explicando o que é arrebatamento. Arrebatamento é retirar algo repentinamente. E por esse significado, às vezes assim, Adalberto está aqui com a Bíblia, eu tomo a Bíblia dele rapidamente, eu arrebato e tiro a Bíblia, isso é arrebatar, isso é retirar, né? E segundo a Bíblia, né, a gente fala de um momento, aqui está escrito, onde os fiéis seriam resgatados por Jesus Cristo antes do derradeiro Apocalipse. A gente vai tocar nesse ponto. E o que a Bíblia fala sobre o arrebatamento? Ela fala que os mortos vão subir primeiro, né? E os que estão vivos vão ser arrebatados para o céu. Agora, Jesus falou que ninguém sabe quando é que vai ser esse tempo aí. Ninguém sabe. Quando ele esteve aqui na Terra, ele falou assim, só o meu Pai sabe o tempo de sair, né? Aí eu botei assim, o arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu junto de Jesus sem morrerem. Jesus dará a ordem, uma trombeta soará, Jesus vai descer a terra, se descer a terra ali não é literal, que o versículo que fala isso, fala que ele vai estar nas nuvens, ele não desce, e vai ser arrebatado. O que é arrebatado? Retirado de um lugar para o outro, rapidamente, imediatamente, retirados, mortos, e os que estiverem vivos vão ao encontro de Jesus nas nuvens. Eu gosto de mostrar com um versículo, e aí a gente vai para o versículo. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele está falando especificamente desse episódio. Ele fala assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, ou seja, vai ser arrebatado, né? É rapidamente isso, é no piscar de olhos. Nós os vivos, eu acho interessante aqui também dar uma pausa nesse nós aqui. Paulo estava falando isso nos anos 60, mais ou menos. Aí ele fala assim, nós. Então, nos anos em que Paulo escreveu a igreja de Tessalônica, ele estava achando que esse momento dele ser alçado vivo ao céu seria rapidamente. Ele fala assim, nós, ele está se incluído. Então, nós, os que estivermos vivos, né, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares. Então, Paulo está falando de um encontro com Jesus nos ares.
Então, aqui a gente já tira aquela ideia assim, Jesus vai voltar então aqui, vai voltar lá no final, que bagunça. Não, Jesus vai voltar e colocar o pé dele na terra, e a palavra diz que é lá no monte, né? Ele vai lá no Monte das Oliveiras, vai botar o pé lá, uma vez mais. Agora, aqui no arrebatamento da igreja, Jesus não bota pé na terra. Ele está aguardando a igreja dele, vamos mudar o nome aqui já dessa igreja, para a noiva do Senhor. Ele está aguardando nos ares. Jesus não vem até a terra. Ele não bota o pé na terra. No arrebatamento, ninguém, ele não vai ser visível, assim, as pessoas vão olhar, olha lá Jesus, não. Agora, na segunda vinda, e a gente vai fazer essa comparação lá mais adiante, todo olho verá. No arrebatamento, não. A igreja vai ao encontro de Jesus nas nuvens. E é rapidamente, essa palavra arrebatados quer dizer que é rápido, no piscar de olhos. Aí vamos continuar. Para completar esse raciocínio, vamos na primeira carta de Coríntios. Lá no capítulo 15, está falando sobre esse momento aí também. O apóstolo Paulo, novamente. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. O que é dormir aqui? Morrer. Mas transformados seremos todos. Ou seja, ele está falando que alguns que estiverem vivos aqui, eles não vão passar pela morte, eles vão ser arrebatados, vivos, num momento. Aí ele continua falando assim, ó, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui outra vez ele fala nós, porque no coração do apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta às igrejas, ele estava crendo que o arrebatamento da igreja seria ali, no tempo em que ele estava vivo. Não foi. Ele morreu, ele foi enterrado, não foi. Mas no coração dele havia o anseio de que a qualquer momento Jesus viria nas nuvens e a igreja subiria ao encontro de Jesus e seria com os corpos transformados, né? E aí a gente precisa, assim, eu acho muito legal a gente viver também com esse anseio de que Jesus virá, sabe, outra vez virá, novamente virá para nos buscar. Porque se eu vivo como se ele não fosse buscar a noiva dele, parece que eu vivo assim, jogando minha vida de qualquer jeito, sabe? Agora, quando eu vivo aguardando a volta de Jesus para me buscar, parece que eu boto mais responsabilidade nas minhas atitudes, no jeito meu de viver. Eu creio que o ideal é ser como o apóstolo Paulo foi, assim, sabe? Aguardando que, a qualquer momento, já que Jesus falou que ninguém sabe o momento, né? Então, é para aguardar esse momento aí, que pode ser a qualquer momento. E a igreja, a noiva de Jesus, vai desaparecer da terra. E aí, Gil? E aí na terra vai acontecer o julgamento. Eu creio assim. E aí outras histórias aqui de arrebatamento, eu coloquei aqui dentro. Enoque foi arrebatado, vivo. Isso está lá em Gênesis 5:24, né? E andou Enoque com Deus e já não era. Porque Deus o tomou para si. O versículo é só esse, já não era. Ele andou e já não era. Quer dizer, alguém estava andando ali, daqui a pouco alguém procurou, cadê Enoque? Não é mais, não está mais aqui. Foi arrebatado.
Elias foi arrebatado também, numa carruagem de fogo, né? Desceu e ele subiu, né? Em 2 Reis 2:11. Também Jesus ressuscitou, subiu ao céu, enquanto os discípulos estavam olhando. Jesus já não foi esse imediato assim. Jesus saiu, né, e as pessoas foram acompanhando ele indo aos céus. Mas é um tipo de arrebatamento. Agora, Paulo também teve uma experiência de arrebatamento. Ele fala que ele foi até o 3º céu e voltou. Paulo voltou. Agora eu botei bem aqui, bem grande, assim, dizendo: ninguém sabe quando isso será e poderá acontecer em qualquer momento. Por isso temos de estar sempre preparados, porque a gente não sabe quando vai soar essa trombeta aí, vai ser chamado. Jesus deixou uma historiazinha falando das 10 virgens. Elas ficavam aguardando o noivo chegar para o casamento, né? Só que elas não sabiam que hora ele viria. Mas teve um momento em que o padrinho, né, veio lá tocando: ó, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Então, 5 estavam preparados e 5 já tinham saído e falaram assim: ó, eu vou lá buscar mais óleo, né, porque eu estou sem óleo aqui. Aí, na hora que elas foram, mas na hora que elas voltaram já tinha acontecido, a porta já tinha fechado. Então, vai ser num momento assim que a gente não sabe, vai acontecer. Agora, como é o nosso coração tem que estar preparado para isso? Preparado para qualquer momento, né? Eu botei aqui, ó, sabendo que isso, o arrebatamento vai acontecer, a gente tem uma boa motivação para continuar a seguir a Cristo e endireitar nossas vidas. O arrebatamento é a promessa de vida eterna para todos os que aceitam Jesus como seu Salvador. Então, é uma promessa, quem vai ser arrebatado? Todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Tem essa promessa de ir ao encontro de Jesus lá nas nuvens. Ele não vai descer no arrebatamento, ele não vai descer aqui na terra, o olho todo verá, todo mundo vai ver Jesus para levar. Não, o arrebatamento é no piscar de olhos, de repente. Aí, vamos continuar. Agora a gente vai para a segunda vinda de Jesus, que eu vou fazer um paralelo, porque muita gente acha que é a mesma coisa, a gente vai ver que não é. A segunda vinda de Jesus é quando Jesus retorna para derrotar o anticristo. Ele vai destruir o mal e estabelecer o seu reino milenar. Na Bíblia, isso está em Apocalipse 19, dos versículos 11 ao 16. A gente acabou de ver isso, Jesus vindo. E ele vem com a noiva dele, com a igreja. Ele desce do céu com a noiva. Por isso que eu falo, gente, a noiva, em algum momento, ela vai subir para encontrar com Jesus e casar. As bodas do Cordeiro vai ser lá no céu, né? Quando eu não acredito que a igreja vai subir, que a igreja que não existe arrebatamento, que hora que vai ser essas bodas do Cordeiro, que está lá na Bíblia? Como é que essa igreja vai descer para reinar com Jesus aqui na terra se ela não subiu hora nenhuma? Porque tem pessoas que falam assim, ó, não existe arrebatamento. Não existe a igreja sair daqui do mundo, ir para lá e ter bodas. Não existe isso. Isso é alegoria, isso é alegoria. Eles ficam falando assim, alegoria. Eu falo assim, gente, Jesus veio lá, né, falar com João da revelação dos últimos tempos para falar que era só historinha, nada era verdade daquilo. Que perda de tempo foi essa? Se nada do que está escrito a pessoa acredita, né? A gente precisa pensar nisso. Então, a segunda vinda de Jesus está descrita onde? Em Apocalipse 19, de 11 a 16. Eu vou ler aqui, eu não botei aí não,
mas eu vou ler para a gente relembrar um pedacinho. Então, Apocalipse 19, do 11 ao 16. Então, olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, alvo e puro, montado em cavalo branco. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Seu manto sobre a coxa traz escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Então, aqui está descrevendo a vinda de Jesus. Ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos senhores. E a palavra fala que todo olho o verá. Tá? Aí vamos para as diferenças entre o arrebatamento e essa segunda vinda de Cristo. Tem diferença. Eu botei a primeira aí, são 7. No arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos ares. Nos ares. Jesus não vem, não, na terra. E na segunda vinda, não é nos ares. A igreja desce com Jesus e ele vem na terra. Ele pisa na terra, ele vem com a espada, ele vem montado no cavalo, ele vem com marca no corpo, com manto de linho. É a segunda vinda, tá? A segunda diferença, a segunda vinda ocorre depois do grande e horrível período da tribulação. Que período é esse? Apocalipse 6 a 19 está descrevendo esse período. A gente estudou. É o período onde os selos são abertos, onde a trombeta, 7 trombetas são soadas, 7 taças são derramadas sobre a terra. É um período de juízo. Jesus vem depois disso tudo. Agora, o arrebatamento, ele ocorre antes disso aí. Antes da tribulação. Aí vamos continuar para outra diferença. A terceira. O arrebatamento é a remoção dos crentes da terra. Então, a gente fala crente, mas é a igreja do Senhor. Ah, é todo crente, Gil? A palavra de Deus não fala isso. Ah, é a igreja tal que vai ser levada, Gil? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de coração. Que o nosso Deus, ele vê o coração. É a noiva dele. Ele vem buscar lá nas nuvens a noiva dele. Inclusive, tem uma porção de noiva ali que acha que é, mas na hora vai ficar. E a palavra de Deus, a gente já leu esse versículo, fala assim, alguns vão chegar naquele momento e vão falar assim, Senhor, Senhor, em teu nome eu pregava, expulsava demônio, não sei o quê. E Jesus vai falar assim para essas pessoas, para trás de mim que eu não vos conheço. Então, aqui, botou crente aqui, mas é assim, é a noiva. É a noiva. É aquela que do coração aceitou Jesus. E deixa eu te contar, vai ter noiva aí que nem está na igreja. E vai ter gente que está na igreja que não é noiva. Eu espero que vocês entendam esse mistério. Porque o Senhor Deus, ele vai olhar o coração. Vai ser sem máscara. Então, o arrebatamento é para retirar a noiva de Jesus, que vai encontrar com Jesus aonde? Lá nas nuvens. Ele não vai descer, ele vem só buscar a noiva dele para ir para o casamento. As bodas do Cordeiro.
estão aguardando essa noiva lá. Ele já preparou tudo. Ele veio lá em João 14 e diz assim: eu vou para o meu pai e vou preparar um lugar para vocês. Aonde eu esteja, que estejais vós também. Então, a gente vai para esse encontro aí, com Jesus nas nuvens. Agora, a diferença da segunda vinda ele vem para o julgamento. Já vai tirar os incrédulos, vai ter um julgamento. Lembra do trono? Ele vai olhar e vai julgar a terra. Ele vai vir com anjos e vai vir com a noiva dele. Ele vai julgar a terra, ele vai sentar no trono e vai olhar para a vida de cada um e vai julgar se aquele que está ali na terra merece estar numa vida eterna com ele ou ser jogado no lago de fogo. Ele vem para julgar. A noiva dele não é julgada, não passa por julgamento. A noiva dele, quando sobe, diz a palavra de Deus que lá no céu ela vai receber galardão. Aí é a diferença. Quando ele vem à terra, ele vem para julgar a terra. Outra diferença, quarto, o arrebatamento vai ser secreto e instantâneo. A gente leu esse 1 Coríntios 15. Fala ali que no piscar de olhos, vai acontecer esse arrebatamento. Vai ser assim, onde estiver 2 ou 3, um será retirado. Esse é o arrebatamento. Já a segunda vinda de Jesus vai ser visível. Todo olho verá. Todo olho verá. Eu quero ler esse Mateus 24, 29 e 30, fala assim, ó. Imediatamente após o tormento daqueles dias, que dias que Mateus está falando em 24? O sol escurecerá, a lua não dará o céu, não dará a luz, as estrelas cairão dos céus, poderes celestes serão estremecidos. Quando é que acontece isso? A gente viu em Apocalipse, quando as taças são jogadas sobre a terra, a trombeta, os selos são abertos, acontece tudo isso aqui. Aí o 30 diz assim, então, olha como é que a segunda vinda é diferente do arrebatamento. Então, surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem. Então, aqui, ó, toda a terra vai ver. Chegando nas nuvens do céu com poder e majestade e glória. Ele enviará os seus anjos, e os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra. O povo vai ver. Todo olho verá. Todo olho verá. A quinta diferença, a segunda vinda de Cristo não vai ocorrer até depois de certos eventos dos fins do tempo acontecerem. Então, tem coisas por acontecer. Que coisas, Gil? O juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus sobre a terra. Agora, o arrebatamento, não. Ele não está dependendo de sinais, de coisas acontecer para Jesus vir. Vai ser a qualquer momento. Qualquer momento. Então, resumo. O arrebatamento e a segunda vinda são semelhantes, mas são eventos separados. Os dois envolvem Jesus retornando. Os dois são eventos do fim dos tempos. No entanto, é crucialmente importante reconhecer a diferença. Em resumo, o arrebatamento é o retorno de Cristo às nuvens para remover os crentes da terra antes do tempo da ira de Deus.
Uai, Gil, por que você está falando que Apocalipse é o momento da ira de Deus? Porque está escrito que a ira de Deus vai ser derramada. Agora, a segunda vinda de Cristo é após, é no final do período desse onde a ira de Deus está sendo derramada. Então, Jesus vem para derrotar o anticristo e o império do anticristo e para estabelecer o seu império aqui na Terra. Eu espero que tenha ficado claro isso nos corações. Sobre a segunda vinda e esse tempo aí do arrebatamento. Amém, Senhor. Nós estamos, Senhor Deus, com o coração, às vezes a gente vive, Senhor, sem pensar nos teus propósitos, nos teus planos para as nossas vidas. A gente fica olhando para a nossa vida aqui, a gente fica cuidando das nossas coisas aqui, Senhor Deus, como se essas coisas, Senhor Deus, fossem as coisas mais importantes. Mas, Senhor, a gente precisa também, a palavra do Senhor fala que casar, se dar em casamento, viver, né? E vai ser de repente que o Senhor vem buscar a tua noiva. Mas, Senhor, a gente precisa também tá se arrumando, porque toda noiva, ela se arruma, ela se prepara para o casamento, Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude nessa preparação, que a gente, em nosso coração, Pai, esteja se preparando para esse encontro. Ou se a gente morrer antes, o Senhor vai primeiro, a gente vai primeiro, né? Subir ao teu encontro. Mas se a gente estiver aqui ainda, Senhor Deus, que a gente participar desse momento tão, tão sublime, Senhor Deus, do Senhor buscar a tua noiva, mas que a gente, nas duas ocasiões, ó Pai, que a gente esteja preparado, Senhor Deus, para estar ao teu lado, para participar das bodas do Cordeiro, para ter aquele momento de presentes teus, Senhor, para tua noiva, os galardões vão ser distribuídos, ó Pai, nesse momento no céu. Ó Pai, nós também olhamos para cá, nossa vida, olhamos para o que o nosso olho alcança, a gente tem sonhos, a gente tem projetos, ó Pai, a gente inclusive coloca tudo isso diante de Ti em oração. Mas, Senhor, que a gente não se esqueça também que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. O Senhor está preparando um lugar aí para a gente, que a gente também, mesmo na corrida do dia a dia, a gente não esqueça também de estar se preparando para esse grande encontro que teremos contigo. Apruma o nosso coração, Senhor Deus, para a gente, ao cuidar de uma coisa, esqueça da outra, Senhor Deus, mas que esteja esse desejo, essa vontade, Senhor, de encontrar a Ti, de subir, Senhor, ao céu e saber que o Senhor está vindo, Pai, buscar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.